neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ao trilhar a longa estrada poeirenta, rumando em direção àquela aldeia, Jesus vê uma mulher que lhe convida a entrar em sua casa para ceiar. Maria aos pés de Cristo ao vir, doces ensinos com ternura. Marta, ocupada em seu trabalho, chega ao mestre, então murmura: Senhor, não te tens apercebido que Maria a teus pés só quer ficar, deixando-me aqui servir sozinha? Ordena que venha me ajudar. Marta, Marta, andas preocupada, no entanto peço quase nada. Maria escolhe a melhor parte, a qual jamais será tirada. A teus pés, Jesus, eu quero estar, jamais meu coração reter, qual Maria junto a ti ficar, minha vida a te render, minha vida toda a ti Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal.
não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Ouvintes preciosos, oramos juntamente com o próprio Senhor Jesus Cristo, através da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, em São João, capítulo 17, a partir do verso 11. Agora, vamos notar isto. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Nós devemos notar uma coisa, que essa palavra que temos, o evangelho que temos, deve fazer com que o mundo nos aborreça. Não que vamos enfrentar o mundo com um complexo de perseguição e agredir ao mundo e chamar o mundo contra a gente, mas basta a luz brilhar para que as trevas sejam dissipadas. Basta você viver a mensagem do dia, a palavra do dia, e você verá como o mundo se tornará seu inimigo, como é de Deus. O mundo diz-se amigo de Deus através de um evangelho interpretado por si mesmo. Nós temos sempre que lembrar de Caim, sempre cultuando a Deus. Mas quando vem, de fato, uma revelação de Deus, veja, você vai ver então um paradoxo muito grande. Cristãos contra cristãos. Cristão matando cristão. Mas, na verdade, não são cristãos aqueles que matam, aqueles que perseguem, aqueles que odeiam a outros por causa da mensagem do dia. A história da igreja mostra o cumprimento disto que está em São João, capítulo 17, versículo 14. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu. O mundo não está aborrecendo nenhuma denominação, porque seu evangelho não mexe com ninguém. No setor social estão todos iguais. Não há nada que combater, não há nada que protestar.
Mas se você começa a viver a mensagem que Deus enviou nesta era, então você vai ver que essas escrituras se cumprem. Você perde seus amigos, você vai ter até mesmo seus próprios familiares como seu maior inimigo. Jesus disse isto. Embora você se torne a pessoa mais dócil, mais amável, mas simplesmente por não participar das iguarias do rei, aqueles homens se tornaram inimigos de Daniel. Eu pergunto, que mal Daniel fez para aqueles homens do reinado de Nabucodonosor? Nenhum. Que mal Jesus fez para os fariseus? Nenhum. Que mal os apóstolos fizeram para a sociedade, para as cidades, para o povo? Que mal aqueles cristãos que morreram e deram suas vidas, cujo sangue jorrou como enxurrada nas ruas, na chamada Santa Inquisição? Que mal eles fizeram? Simplesmente porque não concordaram com o pacto do paganismo no chamado cristianismo, o que existe até hoje. Doutrinas falsas, doutrina de 3 pessoas, batismo nos títulos, tudo naquele casamento de Herodias com Herodes, de Jezabel com Acabe. Foi que gerou essas doutrinas, esse cálice de fornicação. Então fale você agora de um batismo apostólico e você terá inimigo. Você será excluído da organização. Fale você que quem tem o filho tem também o pai, e quem vê o filho viu o pai, e que o filho que estava no seio do pai, este fez o pai conhecido. Fale você como Jesus disse aqui no final dessa oração: e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Por isso é que eles batizaram em nome de Jesus Cristo, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. O Filho trouxe o nome do Pai. Qual é o nome do Pai? O Filho manifestou aos homens. São João, capítulo 17, verso 6. Muito bem, ouvintes. Agora, vamos pensar em algo muito profundo que temos aprendido em Almas Encarceradas hoje. Encarceradas nos credos, nos dogmas, encarceradas na vaidade, no vício, no tóxico, encarceradas pelo crime, pela revolta e por tantas outras coisas. Você sabe que tudo que o homem põe entre si e Deus é ídolo. A mulher tem se tornado um altar de idolatria. O dinheiro tem se tornado um altar de idolatria. O personalismo, a fama. Deus não pode usar um homem e ele permanecer humilde. Logo ele fica famoso, logo ele cresce. Mas vamos lembrar que às vezes nós pensamos que somos algo muito grande, porém na realidade que somos uns poucos quilos de terra, porque tu és pó e ao pó hás de tornar. Gênesis capítulo 3, verso 19. Então, quando você vê algum homem caminhando por estas ruas, crendo ser algo grande, porque tem educação, recorde, isso é somente uma massa de pó. Isso é como uma flor do campo, que daqui a pouco está seca e sua glória se foi. Quando você vê esta mulher aí, andando tão imponente e com vestes tão sumárias, fumando, vestida de shorts e parecendo com homens em suas atitudes e dominando, etc. O que é isto? É um monte de pó. Um monte de pó com lábios vermelhos, com faces rosadas, artificialmente, expondo uma imagem que provoca adultério.
Agora veja, nós já estamos lembrando da natureza do espírito, que é a alma. É a natureza daquela pessoa se expressando através do corpo. Você conhece a natureza da fruta, ácida, doce. Você conhece a natureza da carne remosa? É a natureza daquela carne, é a natureza daquela fruta. E o que aquilo causa? Você conhece a natureza da mulher, do homem. O corpo expressa a natureza do espírito. Expressa então o estado da alma. Isto não é um pensamento teológico. Isto é a verdade, embora reflita como teologia, como um estudo da alma. Mas não é apenas isto. Não é uma filosofia. Isto é encarar a verdade à luz da palavra. Veja o que está provocando aquela natureza. Você chupa limão, o que provoca? Você vê a outra pessoa chupando limão. Você sabe o que provoca? Sua boca vai encher d'água. Quando você vê aquela mulher e a sua natureza está no mesmo estado da natureza dela, o que aquilo vai provocar? Numa linguagem popular, sua boca enche d'água por causa dela. E daí então cumpre-se o que Jesus disse em São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, o que essa mulher, vestida desta forma sumária, está provocando? Adultério. Então, ela vai responder diante de Deus. Embora seja virgem, embora esteja com a Bíblia debaixo do braço, ela vai responder por adultério diante de Deus, porque ela provocou. A sua natureza provocou água na boca daquele homem. E não é isso que ela gosta? Ela não está se preparando consciente e inconscientemente justamente para isto? Sim, amados. São João disse na sua primeira carta, capítulo 2, verso 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isto quer dizer, a natureza do Pai não está nele. Oh, isso é tremendo. Se Deus é amor, é porque sua natureza é amor. Mas não é esse amor, filho. Não é este amor do eros, paixão. É o amor ágape. Você tem que sempre lembrar para você não confundir o amor terreno com o amor divino. O amor divino às vezes te põe em um estado deplorável, torturado, para que então venha assim perfeição, para que a sua natureza terrena morra, para que você venha então ser ressuscitado, nascer de novo com uma nova natureza. Se você pudesse tirar toda a seiva da árvore do limão, pudesse injetar ali a seiva da laranja doce, você não teria um fruto azedo. Você teria um fruto doce, porque a seiva foi trocada. Se houvesse possibilidade. Mas Pedro disse, então quem pode se salvar? Isso é impossível fazer, essa troca de seiva. Pode haver um enxerto. É o que o sistema religioso faz enxerto. Cada um produzindo seu fruto segundo sua natureza. E dizem que todos estão em Cristo, no tronco. Ora, o tronco dá fruto original. Mas cada um que está enxertado na Bíblia, no Evangelho, em Cristo, isso dá simplesmente fruto segundo a sua natureza. Ele não nasceu de novo. Jesus respondeu a Pedro: o que é impossível aos homens é possível para Deus. Foi Deus quem criou esta árvore. Ele pode mudar a sua seiva sem que ela morra. Foi Deus quem criou este homem. Ele pode mudar a sua alma
a sua natureza. E você morre para o mundo. Aquela velha natureza morreu. Quem mentia não mente mais. Agora você quer completar isso? Abra Efésios capítulo 4 e capítulo 5. Leia os 2 capítulos. Você vai ver então, houve uma mudança, houve um novo nascimento. Aquela velha natureza morreu. A natureza do Espírito morreu. O que tem ali agora, o que mora ali por dentro, é Deus. Deus operando. Se você pode conseguir que esse Espírito ou essa natureza concorde com Ele em toda a sua palavra, então essa natureza e o amor para as coisas do mundo morre. Morre então o que veio aí? Um novo nascimento. Não ameis o mundo nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Você tem que renascer. Então esta natureza tem que morrer. E a natureza de Deus vem morar em você. Deus é a única coisa que não teve princípio, nem terá fim. Você, a sua natureza tem princípio, por isso tem que ter um fim. E bom é que tenha um fim agora, antes de partir. Porque aí você se arrepende dos pecados que você cometeu através deste corpo. E você se torna uma nova criatura. E você dá testemunho de seu novo nascimento e do batismo do Espírito Santo, e que a sua natureza foi mudada. Você não é mais aquele precipitado. Você não é mais aquele que puxa o gatilho antes da hora. Você não é mais aquela mulher cujos motivos e objetivos se concentram simplesmente em torno de sua carne. Não. Você não vive só para si mais. Deus é a única coisa que não teve princípio nem terá fim. É a única coisa que não passa, portanto. E se essa natureza não for trocada, não for a natureza de Deus, nós passaremos. Nós não permaneceremos. Nós não teremos vida eterna. Mas quando isto acontece, nós nascemos de novo e, portanto, não teremos fim. Somos pequenos Messias. Aí está o mistério de Deus. Deus em Cristo, Cristo na igreja, quer dizer, Cristo em você. Esse poder que fez você renascer, trocou a sua natureza. A natureza do seu espírito foi trocada. Aquela alma pecaminosa morreu. E agora quem se manifesta aí é Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então Ele tem tomado você em sua economia. Você é parte da economia de Deus. Deus tem tomado o homem terrestre e tem unido com o Espírito eterno. Deus se refletiu nisso porque chegou a ser homem quando veio a ser Cristo Jesus. Porém, na verdade, Jesus Cristo era Deus. Deus estava em Cristo, viveu nele e por meio dele reconciliou o mundo consigo mesmo. E por meio daquele homem perfeito, cada um de nós que somos imperfeitos, podemos ser reconciliados com Deus. A perfeição que Deus vê em nós é sua natureza em nós. É Cristo em nós. Ele não veria nenhuma perfeição em nós, a não ser Cristo. Deus te abençoe, meu ouvinte, enquanto você está aceitando estas verdades pelo poder do Espírito Santo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte.
Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet: tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. Dia a dia, todos os momentos, força encontro em lutas ou labor, tendo fé do Pai no entendimento, que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sabe compassivo, dá-nos cada dia o que é melhor. Uma dor e logo lenitivo, luta e paz em meu derredor. Dá-me auxílio em todas as tristezas, nas promessas dá-me fé, Senhor, e vencendo as minhas incertezas, tenha em ti animação, fervor. Dá-me auxílio se aflições enfrento, que eu as tome qual da mão de um pai, com o passar dos dias
nós suplicamos a Deus que conceda a graça a todos os nossos ouvintes de atinarem para o momento em que estamos vivendo e o que estão ouvindo nesse instante, e que reverentemente, com toda aceitação de coração, possa concluir que de fato esta é a voz de Deus para os últimos dias. Eu não me refiro à minha voz, humanamente falando. Eu me refiro à palavra de Deus, ao conteúdo, à maneira que ela nos foi trazida para esta era. Não estamos querendo entesourar para nós, para um sistema religioso que tenhamos fundado, mas sim queremos que todos os crentes sejam preparados para o arrebatamento. Aliás, este é o propósito de Deus em enviar o seu mensageiro, em enviar a sua mensagem. Ele não tem outro propósito. Se Deus quisesse se engrandecer na terra, Ele poderia fazê-lo dentro de um segundo apenas. Jesus Cristo, sendo Deus encarnado, permitiu a audácia de Satanás lhe oferecer todo o reino terreno, se prostrado o adorasse. Mas Deus não quis isto. Deus tinha que expressar seus atributos, manifestar os seus filhos aqui na terra, sob provas de que Ele é Salvador, de que Ele é Deus, de que Ele é curador. Jesus Cristo, sem dúvida alguma, disse para Pilatos, que naquela hora estava com todo o poder político na mão, mesmo para soltá-lo. E Jesus disse: você não teria este poder se Deus não tivesse te dado. E se eu quisesse, eu poderia pedir ao Pai, e Ele me enviaria aqui muitos anjos, e acabaria com essa história, não é? O que são vocês para mim? Mas para isto eu vim. Eu estou entregue aqui agora. O meu sangue será derramado. Eu estou falando assim, transmitindo aquilo que a atitude de Jesus estava dizendo naquele instante. Por isso, ouvintes, nós estamos vos recomendando, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma petulância ou arrogância, conheçam a mensagem do profeta de Deus para esta era. Conheçam-na. Lembrem-se de que quando as pessoas estavam muito acomodadas em suas tradições, foi justamente quando veio um profeta e contrariou muito os princípios do dia, da tradição. João foi para o deserto ao invés de entrar na linhagem sacerdotal, começando pelo seu nome. Ele já recebeu um nome que não tinha na linhagem. Vocês vejam, o povo estava acostumado, tinha virado mesmo um povo tradicional. Eles tinham o fogo estranho lá dentro do templo. Eles tinham sinais de Deus. E o profeta estava por ali dizendo raça de víbora, falando em pá, eira, machado, essas coisas todas completamente fora da ética religiosa. E logo apontou para um sujeito na linguagem dos inimigos de Jesus. Um sujeitinho ali, que ninguém sabe quem é o pai dele.
A moça, quando casou com aquele velho viúvo, para consertar a situação, já estava grávida dele. Agora, esse João, esse louco, esse doido, fica dizendo aí que ele é o Cordeiro de Deus, que ele é o Messias. Como é que se pode entender isso? Ah, só pelo Espírito Santo. Isso não aconteceu com Simeão. Pedro disse: tu és o Cristo. Mas que sinal tinha esse homem para ser distinto entre os demais, quando os outros, os entendidos, aqueles que estavam supostamente encarregados de mostrarem o Messias para o povo, indicá-lo? Por que Deus não indicou através de Caifás, de Anás? Mas quando eles eram sumo sacerdote, a palavra de Deus veio a João no deserto. Que contraste! Eles responderam certo para Herodes, que o Messias tinha que nascer em Belém. E tu, Belém, não será menor dentre as capitais. E eles sabiam disto. Eles podiam indicar para Herodes a letra. Eles podiam dar uma Bíblia muito bem encardenada para o Herodes. Eles podiam cantar para o Herodes. Eles podiam fazer tudo para Herodes. Mas eles não podiam indicar o Messias ao povo, como João, o comedor de gafanhoto com mel, fez. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com isso ele falou tudo. Mas havia alguém que cria naquele profeta de Deus. Sempre houve alguém. Ele tinha seus discípulos. E eu dou graças a Deus porque nesta era sou um discípulo do profeta de Deus. E para quem o profeta de Deus enviou os seus discípulos? Para uma organização? De volta à tradição? Não. Mandou a Jesus. Perguntar a Jesus se de fato ele era aquele a quem ele havia anunciado, porque a essas alturas já havia diminuído. E ele teve o seu momento de levar os seus discípulos a Jesus. Ora, é isto que esse profeta de Deus tem feito nesta era. A mensagem que vocês estão ouvindo não é para idolatrar um homem. Se vocês conhecessem os milagres e as coisas sobrenaturais que Deus operou através do irmão Branham. Quanta gente aí que não faz nada, só trapassa e manipulam os dons aí, fazem disto uma aristocracia aí diante do povo e são acompanhados por multidões e multidões e não fazem nada. Agora você já pensou? Aquele homem falando e as coisas aparecendo pela palavra falada, e morto sendo ressuscitado, câncer sendo expelido na hora, sem precisar de dinheiro primeiro, de quem dá mais, do leilão da fé. Leiloaram a fé do povo. Ah, povo, mas o povo não precisa de ter sua fé no leilão. Quem dá mais? O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. Isso raiou, tem raiado nos nossos corações. E nós queremos, com toda a nossa alma, dar de graça aquilo que temos recebido de graça. Agora, uma vez mais Deus sacudirá a terra. E desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na sexta-feira da Paixão, abalou toda a terra, embora não a desequilibrasse. Mas Deus está divertindo de um tremor de terra, que ele logo fará em grande escala. Ele vai explodir
e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão, minha irmã. E há somente um lugar que pode resistir este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida, sem qualquer reserva, a Jesus Cristo, quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. Sim, ouvintes, estou vos transmitindo esse apelo do profeta de Deus. Na sua mensagem, a era da igreja de Laodiceia, ele fez este apelo tremendo para o povo. Depois de falar de 7 visões proféticas que ele teve, ele fez este apelo ao povo, na mensagem a Laodiceia. E eu simplesmente estou transmitindo para vocês este apelo. Uma vez mais, Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Você sabe, esse profeta pregando em Los Angeles, ele disse: aqui vai nadar tubarão, peixes vão nadar aqui. E chamou Los Angeles, a sede do cinema ali, Hollywood e tudo, de Cafarnaum do século. E ele profetizou assim: você será sucumbida, ó Los Angeles, tu que chama pelo nome dos anjos e que tem enviado para todo mundo este cinema, estas perversões e estas coisas. Você será sucumbida, assim diz o Senhor. Agora a ciência está dizendo que aquilo lá está tudo sulapado. E nesse terremoto que vai haver, Los Angeles irá para o fundo do mar. Se algum dia Nínive, outra cidade, Sodoma e Gomorra, capital do pecado, de espalhar a iniquidade para o mundo, sucumbiu-se, Los Angeles, Hollywood, que tem espalhado esse espírito do cinema pervertido para todo mundo, será sucumbida, assim diz o Senhor. Oh, mas isto é lá, não é aqui. Não. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e desta vez cairá tudo que pode ser derrubado. Você não vai ouvir apenas que houve um terremoto no Japão. Lá numa ilha como em qualquer outro lugar, houve um terremoto. Nova Zelândia, por exemplo. Não, você não vai ouvir que lá do outro lado da terra houve um terremoto. Você vai saber o que é um terremoto. Você irá experimentar um terremoto. Quando Jesus morreu, houve um tremor. Quando ele ressuscitou, houve um terremoto. Isto é certo. E já houve esse tremor, diz o profeta, que abalou Alasca em 1964. E vocês não sabem o que estava acontecendo ali. Os cientistas não sabem. Mas quando aquele terremoto subiu pela costa, lá no oeste, Deus havia dito para o profeta, quando ele estava no deserto: jogue essa pedra para cima. E ele jogou a pedra para cima. Quando a pedra caiu, então que se viu foi o grande estrondo. Ele diz: assim diz o Senhor. E esse terremoto subiu e abalou todo o Alasca, simplesmente como um tremor. Sacudiu toda aquela região, tremeu tudo, mas não desequilibrou a terra. Mas agora, o próximo, sob profecia, sob termos proféticos, não simplesmente por um problema ecológico de tal região ou de tal qual, não. Agora é sob profecia. Esta terra será abalada.
e não haverá coisa alguma que possa cair que não venha a ser derrubado. E está aqui: ai de ti, Babilônia, caiu, caiu, caiu a grande Babilônia, que só criou confusão nas mentes, falsas doutrinas, e que fez do povo um povo cristão tradicional, e fechou a porta para que não pudessem ver a visita de Deus em seu dia. Aqui está juízo sobre a terra. Em Hebreus capítulo 12, verso 26, está escrito: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Oh, meus ouvintes, vejam isto em Hebreus capítulo 12, verso 26. Concilia isto com o que vocês estão ouvindo do profeta de Deus. Houve um tremor. Uma vez mais Deus sacudirá a terra. Hebreus 12, 26. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Estamos sob juízo. A terra está sob o juízo temporário. É juízo temporário a delinquência, a violência, o nudismo, falsas doutrinas, o leilão da fé do povo, o comércio da cura divina e todas estas coisas, impiedades, amantes de si mesmo, presunçosos. Sim, tendo forma de piedade, mas negam a sua eficácia. A eficácia da piedade é a palavra revelada. Negam a palavra. Oh, Deus está avisando mais uma vez. E oxalá que esta não seja a última oportunidade. Você resistirá a Deus um dia pela última vez. Há uma linha entre a misericórdia e o juízo. E depois que a pessoa atravessa essa linha, então agora poderá haver remorso, poderá haver arrependimento para a morte, mas não haverá arrependimento para a vida. Judas se arrependeu, mas para a morte, para a sua perdição, para o seu suicídio. O povo está se suicidando com os alimentos, com os remédios, as drogas. O povo está suicidando com o fumo, com o álcool. As mulheres não obedecem mais suas circunstâncias femininas. O juízo tem caído sobre a terra. A terra tem voltado as costas para Deus. A terra quer dizer os homens, as mulheres têm voltado as costas para Deus. Embora cantando louvores, dedicando cultos, porém cultos cainitas. E o profeta de Deus diz que a mesa está cheia de vômito. E Deus disse, o Senhor disse para Laodiceia, que ela é morna e que ele a vomitaria de sua boca. E a boca de Deus é o profeta na terra. Sempre foi a boca de Deus. Ele é o olho de Deus. O cordeiro sangrento tinha 7 pontas, 7 olhos, 7 espíritos de Deus, 7 mensageiros. E aqui agora está Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Ó terra, ouvi a voz do Senhor agora. Deus tem nos enviado este 7º anjo, tocando a sua trombeta, quer dizer, sua mensagem, ela tem percorrido o mundo, por volta de toda a terra. Línguas, tribos e nações têm conhecido esta mensagem, conhecido esse ministério, por causa do seu poder tremendo, sobrenatural. Oh Deus, que abençoe a todos quantos estão com seus corações como o de Simeão, estão com seus corações como o de Natanael. Você estava orando debaixo da figueira, meu moço. Você não tem dolo, mas você teria que conhecer, está aqui. Sim, como Pedro,
não pela carne, não pelo sangue, não pelo intelecto, não pela letra apenas, testificou pelo Pai, pelo Espírito Santo: tu és o Filho de Deus vivo. De Deus vivo o quê? Habitar. Tu és meu Filho amado, em quem tenho prazer de habitar, diz o Senhor. Isto é a palavra de Deus vindo a você, como veio a Pedro, como veio a Simeão. O que fará você desta palavra? O que fará você de Jesus chamado Cristo? Você dirá: se eu fosse Pilatos, abraçaria Jesus e condenaria os judeus, os sacerdotes. Sim, o que fará você desta mensagem? Ela é Cristo, a palavra é Cristo. Deus te abençoe. Você que está com o seu coração compungido, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, hoje grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. A vitória com Cristo eu terei, e na glória com Ele chegarei. Ele é o meu fiel amigo, e com Ele não temo perigo. Sigo cantando hino novo. Eu estou alegre eu estou. Sigo cantando hino novo. Eu estou alegre eu estou. O meu Cristo deu-me nova vida, e com Ele não tropeçarei.